Tema de hoje: aprendendo a conhecer ou aprendendo a confiar em Deus. Nesse tempo de pandemia, é necessário aprender a confiar em Deus. Em tempos de crise, em tempos de dificuldade, em tempos de enfermidade, é necessário aprender a confiar em Deus. E a gente só vai confiar em Deus no dia que nós nos aproximarmos dEle. E quando nos aproximamos, nós vamos nos aproximando cada vez mais. Se você pegar na internet a expressão ou a palavra confiança, segundo o dicionário, ou qualquer dicionário, Aurélio e outro, confiança é crença na probidade moral. Confiança é sinceridade. Confiança é lealdade. Confiança é competência. Confiança é crédito e também fé. Essas palavras definem confiança. E o tema é maravilhoso, claro. Todavia, muitos, se não a maioria, está difícil hoje as pessoas confiarem em Deus. A incredulidade humana aumenta a cada dia. Cada dia que passa, as pessoas creem menos. Óbvio, a Bíblia diz que no final dos tempos, o amor de muitos iria acabar esfriando, e a Bíblia tem se cumprido a cada dia. A gente está vivendo um tempo muito difícil, tempo de muita dificuldade. Tempo em que, por causa dessa pandemia, pessoas acabaram tirando a vida, empresas fecharam, pessoas perderam seus empregos, pessoas morreram. A gente vive um tempo difícil. E talvez nesse tempo difícil é que nós precisamos nos aproximar mais de Deus. A gente precisa se aproximar mais de Deus. Eu conversava ainda ontem com uma irmã aqui de nossa comunidade que veio ofertar aqui, e ela disse: pastor, desculpa, eu não estou vindo ainda porque eu tenho medo. Eu falei para ela: eu entendo, irmã. Tem outros irmãos da igreja que eu sei, já falaram comigo, que também têm medo. E eu entendo. Só que a gente tem que tomar cuidado com alguns sentimentos que afloram na nossa mente, no nosso coração nessa época. Porque eu disse para uma dessas pessoas que falaram comigo sobre medo, eu disse: gente, só tem um jeito de você vencer o medo. Só tem um jeito, é você enfrentando o medo. Se você não enfrentar o medo, você nunca vai vencê-lo. Ele sempre vai colocar um limite na sua frente. Eu já falei sobre isso aqui, na maioria das vezes, não nestes casos, mas, por exemplo, o inimigo, quando ele quer limitar a nossa vida, ele faz um risco e ele diz assim: daqui você não passa. E ele coloca todo tipo de medo, de situações difíceis, para que a gente entenda: não, meu lugar é aqui, daqui eu não posso sair, tá bom aqui, se conforma naquela situação. Medo é algo que é um sentimento, na verdade, que ele quando aflora, ele traz para as pessoas essa dificuldade de enfrentamento. Eu estava pesquisando e a gente precisa tomar um posicionamento em relação a isso. Eu estou falando de medo, mas da mesma forma eu já falei aqui de paciência. Tem gente que pede: Senhor, me dá paciência. E ele acha que a paciência vai cair na cabeça dele, ele vai ficar zen de uma hora para outra. Não, paciência você adquire diariamente, no trânsito, na vida, nas questões que acontecem. Você vai sendo treinado a ser paciente. Da mesma forma, eu já falei aqui sobre perdão. Perdão não é sentimento, perdão é atitude. Você vai lá e perdoa, ponto. Porque você sabe que, da mesma forma que você perdoa, Deus está te perdoando. Amar da mesma forma. O amor é um sentimento, você também tem uma atitude, você vai lá e ama. Então, algumas coisas nós temos que tomar cuidado nesses tempos que nós estamos vivendo, para que isso não limite a nossa vida. Eu pesquisei num site para psicólogos, e encontrei um artigo muito interessante e muito pertinente sobre a questão do medo.
O medo, diz o site, ou um artigo deste site, não é um sinal de fraqueza ou covardia. Muito pelo contrário. Medo é uma reação involuntária e natural com a qual o ser humano convive ao longo de vários momentos da sua vida. Muitas situações cotidianas podem desencadear essa emoção, desde ver uma barata até um revólver na sua cabeça. O cérebro é ativado involuntariamente quando sofre tais estímulos estressantes. E quando isso acontece, ele libera substâncias que disparam o coração, tornam a respiração ofegante e contraem os músculos. Essa é a conhecida reação da luta ou fuga. Afinal, o medo está associado ao instinto de sobrevivência. Se as pessoas não sentissem medo, não viveriam por muito tempo. Isso porque sem essa emoção faríamos qualquer coisa, sem pensar duas vezes. Andaríamos entre os carros em alta velocidade nas avenidas, ficaríamos lado a lado de animais ferozes, pularíamos de prédios e etc. O medo, portanto, segundo psicólogos, é uma trava que nos ajuda a pensar nos riscos e consequências antes de fazermos algo. E também é uma resposta imediata nos momentos em que nós nos sentimos amedrontados e a gente precisa agir. O medo é uma emoção completamente natural que surge em diversas situações. É um tipo de mecanismo que nos mantém vivos. No entanto, segundo os psicólogos, quando esse medo evolui e passa a comprometer o seu dia a dia e até as suas relações, isso tem um risco muito grande dele se tornar uma fobia. Diferente do medo, fobia é algo extremo. De acordo com uma pesquisa feita pelo ISMA Brasil, uma associação internacional sem fins lucrativos, 23% das pessoas que foram pesquisadas deixam de fazer algo em seus dias normais por conta de um nível excessivo de medo. A fobia, então, é um medo desproporcional e exagerado, muito acima do normal. Há pessoas que têm fobia de animais, de objetos ou situações. Existem vários tipos de fobias, por isso, nesses casos, é preciso buscar tratamento, como a terapia, para entender melhor pelo o que você está passando e como trabalhar as causas e sintomas. Por isso, o tema de hoje é aprendendo a confiar em Deus. A gente precisa aprender a confiar em Deus. O medo, ele não pode limitar algumas ações nas nossas vidas. Nós precisamos crer em Deus, confiar no Senhor e ir além. Eu tenho aqui vários textos para te citar hoje e levá-los, irmãos, se vocês que assistem a gente, a entender que nós podemos confiar em Deus, já que Deus nunca, segundo a Bíblia, deixou ninguém na mão. Deus nunca deixou ninguém na mão. Aí você fala assim, poxa, pastor, então por que teve cristãos que nessa pandemia morreram? Meu irmão, chega uma hora que chega a tua hora, chega a minha hora, ponto. Acontece. A gente fica triste, a gente sente. Eu já falei aqui, a forma que a minha mãe faleceu há anos atrás, foi uma coisa assim que pegou a gente de surpresa. Um negócio assim que desestabilizou a gente. Eu fiquei alguns dias assim desestabilizado. Por quê? Porque foi levar minha mãe para fazer uma pequena cirurgia no hospital, eu e meus irmãos. E ela estava bem de saúde, tinha uma outra debilidade, mas ela se controlava, ela caminhava, às vezes quando caminhava ficava ofegante, foi em alguns médicos, os médicos aconselharam trocar uma pequena válvula, é uma operação teoricamente simples, segundo disseram, os 3 médicos aconselharam, até para que ela pudesse caminhar mais e se sentir melhor, 69 anos de idade, muita vida pela frente, e fomos levá-la com vida, dando risada no carro, numa quinta-feira. Na sexta ela foi operada, na sexta noite estava bem, no sábado estava bem pela manhã, aí no sábado à tarde começou a piorar, no sábado à noite fui visitá-la, na segunda de manhã vem a notícia, sua mãe faleceu. Mas como assim? Eu levei ela viva para o hospital. Acontece. Por mais que eu tenha tentado falar com Deus assim, oh Deus, por que o Senhor levou minha mãe? Chega a hora, vai. A irmã dela, a irmã da minha mãe, fez
A minha mãe fez com 69 anos essa cirurgia. A irmã dela fez com 79 anos a mesma cirurgia e viveu até 92 anos. Então não adianta a gente querer, por quê? Porque não, o que nós precisamos é entender algumas coisas que estão contidas na palavra de Deus e venhamos a confiar de que Deus está no controle de tudo, de que Deus, se Deus permitiu essa situação, Ele permitiu para nos treinar, para nos capacitar, para nos despertar, para que possamos viver ainda nesse tempo de crise uma vida saudável. Eu tenho dito e repetido aqui há anos e vou continuar dizendo e repetindo. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Ele que nos sustenta, Ele que nos abençoa. No livro de Isaías, capítulo 26, no versículo 4, Isaías escreveu assim: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Só Ele pode nos sustentar. Lembra de Mateus 7, final, que Jesus disse que quem constrói a sua casa na rocha, apesar das tempestades, intempéries da vida, ventos, essa casa vai permanecer firme, porque ela está firmada na rocha. Deus é a nossa rocha eterna. Se a nossa vida estiver firmada nele, se nós realmente o servirmos, se nós praticarmos sua palavra e confiarmos nele, dificilmente Deus vai nos deixar na mão. Eu gostaria de ler com vocês, quero estudar aqui alguns textos de Davi. Davi foi um cara que confiou muito em Deus. E tem vários textos, vou citar alguns, vamos ler outros. Você que trouxe a sua Bíblia, salmo muito conhecido, Salmo 40, se você puder, abra aí a sua Bíblia no Salmo 40. O salmista Davi, ele escreveu isso, eu achei interessante essa escrita. Você que está pela internet aí, provavelmente o texto deve aparecer para você, mas claro, como eu sempre digo, se você puder pegar a Bíblia, dar uma folheada, tal, seria bom para não perder a mão aí, não esquecer da Bíblia, que é importante ter a palavra de Deus. Salmo 40, a partir do versículo 1, na versão NVI, que é a versão que nós usamos aqui, diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor. E quando eu fiz isso, ele diz, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Versículo 2, ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Ele pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Versículo 3, Davi também escreveu: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Versículo 4, então Davi diz o seguinte: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Versículo 5 e último desse que quero ler, Davi também escreveu: Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Só até aí. Davi tinha uma confiança em Deus tão grande, que mesmo em meio a lutas, guerras, perseguições, crises, ele colocava a sua confiança em Deus. Ele, vou usar a expressão bíblica, depositava a sua confiança em Deus. Irmãos, eu acabei de dizer aqui que a gente está vivendo dias de eleições, logo logo vamos ter eleições, e é óbvio que os políticos, eles estão prometendo mundos e fundos. Aliás, até, parênteses aqui, segundo estatísticas, esse ano de eleições é o ano que mais tem candidatos, pastores a vereadores e prefeitos de cidades pelo Brasil afora. São centenas que estão tentando entrar lá.
eu não tenho nada contra, mas também não tenho muita coisa a favor. Porque eu entendo que quem é pastor de igreja, eu já falei aqui, existe uma diferença muito grande, né? De pastor de igreja e pastor itinerante. Eu acho que pastor itinerante, aquele que só prega, ele deveria ser considerado como pregador ou como missionário. Mas para dar um tchan melhor, se coloca pastor e tal, porque pastor é aquele que pastoreia a igreja, é aquele que acompanha o dia a dia, aquele que acompanha pessoas, enfim. E se essa pessoa tem um chamado para isso, a não ser que Deus tenha levantado ou tocado no coração para que ele concorra a algum cargo público, ele não deveria se meter lá. Porque vocês sabem, meus irmãos, que é um lugar muito podre, muito sujo. Política é um lugar muito podre, muito sujo. Tanto que estão descobrindo agora que até o famoso PCC está bancando políticos e candidatos a vereador, prefeito, deputados no Brasil todo, né? Porque eles têm interesse. Enfim, tirando esse à parte, eu não ponho a minha confiança no governo, eu não ponho a minha confiança no prefeito, no vereador, não ponho, não coloco. No interior ainda é mais fácil você ter acesso a um ou outro vereador que pode talvez ajudar em alguma coisa que a comunidade precisa, mas em São Paulo é difícil, ela é muito grande. E nessa época de eleição eles aparecem, eles prometem, eles dizem que vão ajudar, eles querem saber das necessidades, mas depois que passa, se for eleito então, nunca mais lembram de você. Por isso que eu tenho falado aqui, começou agora a propaganda política na televisão. Irmão, não desliga. Assiste pelo menos 1, 2 vezes para você escolher alguém que você possa colocar lá. Se não tem ninguém bom, pelo menos escolha o menos ruim. Para que, quem sabe, até uma nova pessoa que nunca foi eleita, que entre lá, quem sabe, né? Quem sabe. Agora, não jogue o seu voto fora, não vote branco. O branco só serve se todo mundo votar em branco, o branco nulo. Só se todo mundo votar branco ou nulo, aí tem que ter outras eleições com outros candidatos. Mas isso nunca vai acontecer, né? Então, cuidado na hora de você votar, não vote, eleição, sou obrigado. Não, vai lá, escolha alguém, veja a plataforma desse cara ou dessa mulher e veja se de repente está dentro daquilo que você imagina. Se você estivesse lá, o que você gostaria de fazer? Quem sabe essa pessoa estaria fazendo ou tem o desejo de fazer a mesma coisa. Não jogue fora o seu voto, escolha bem. São 4 anos que nós vamos escolher, por exemplo, o prefeito da nossa cidade aqui de São Paulo. O que está atualmente, ele está concorrendo, né? Eu não vou aqui falar nem a favor nem contra, eu não voto aqui em São Paulo, eu voto em Osasco ainda, mas se eu votasse aqui em São Paulo, eu não votaria nele. Por tudo até que aconteceu, por todas as coisas que aconteceram. Enfim, né, você é livre para você votar em quem você quiser. Mas eu estou falando de confiança, não ponha a sua confiança nos políticos. Não ponha a sua confiança em outras pessoas. Cuidado em quem você confia, porque às vezes você pode se decepcionar. Como escreveu aqui Davi, ponha a sua esperança, ponha a sua confiança em Deus, porque Deus nunca vai te deixar na mão, Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai tomar um cafezinho na esquina e largar a situação aqui, Deus dará, não. Deus está no controle de tudo, Deus sabe de todas as coisas, Deus tem tudo planejado para mim e para você. Acontece que nós precisamos confiar nele, acreditar nele. No Salmo capítulo 9, versículo 10, Davi escreveu, os que conhecem o teu nome confiam em ti. Por quê? Porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Deus nunca abandona quem o busca. Você pode até pensar que Deus abandonou, que Deus se esqueceu de você. Não, meu irmão. É aquela velha máxima dos antigos, das pessoas do passado que usavam essa expressão. Enquanto você está vindo com a espiga de milho, eu já estou com o bolo pronto. Quando você pensa que Deus vai agir, Deus já agiu, Deus já fez, Deus já preparou e Ele vai te surpreender, como Ele tem surpreendido a minha vida e a vida de muita gente. Deus é capaz de fazer coisas tremendas.
No Salmo 118, versículo 5 em diante, o salmista também escreveu: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Versículo 6, o Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? Versículo 7, o salmista escreveu: o Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Eu verei a derrota dos meus inimigos. 8, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. 9, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Se você vasculhar a Bíblia, você e eu vamos encontrar vários exemplos de pessoas que confiaram em Deus, que depositaram a sua confiança em Deus, que tinham um relacionamento com Deus de uma forma assim tão profunda, que ele sabia que mais cedo ou mais tarde Deus agiria. Um desses exemplos aí, eu peguei tem vários, clássicos da Bíblia, é o profeta Eliseu. O profeta Eliseu era um homem que ele recebeu porção dobrada do Espírito Santo que estava sobre a vida de Elias, e ele foi um homem que marcou a sua época. Um desses momentos de confiança está registrado em 2 Reis, capítulo 6, acompanha aqui no telão, versículo 15. Acredito que vai estar tudo certo lá, né? Obrigado. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Versículo 16, tudo certo aí, obrigado. O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Versículo 17, para comprovar isso, Elias orou, falou: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E você fala assim: pastor, mas esse foi Eliseu, um grande homem e tal. Sim, mas isso pode acontecer comigo e com você. Eu não vejo, mas eu sei que tem anjos aqui guardando a minha vida, eu sei que tem anjos guardando a tua vida. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ou eu confio no Senhor, ou eu não confio. Eu tenho que aprender a colocar a minha esperança, a minha confiança no Senhor. Eu sei que quando se fala de confiar no Senhor, às vezes é difícil para muita gente. Eu sei que é difícil, eu já passei por isso no passado. Mas a gente tem que aprender. A gente só vence o medo, como eu falei, enfrentando. A gente só vence a crise enfrentando, pedindo a Deus estratégias, que Deus nos dê estratégias para a gente vencer. E Ele tem dado estratégias para a gente vencer. Por isso que o salmista também escreveu: guarde este salmo no teu coração, que ele seja um salmo que fale a tua vida. O Salmo 125:1, ele diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Versículo 2, como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Você confia no Senhor, meu irmão? Se você pode, até como forma didática, fala para a pessoa que está do seu lado assim, na boa, tal, de máscara, Deus protege a tua vida. Deus protege a tua vida. Você que está assistindo a gente pela internet, Deus protege a tua vida. Como assim, pastor? Mas eu estou passando numa crise. Não, você não entendeu a crise. Você está mergulhado na crise. Você não tem que estar mergulhado na crise. Você tem que estar no topo olhando para Deus. Deus é que vai te dar o direcionamento. Para onde você deve nadar, o que você deve fazer, o que você deve falar. Você que tem que olhar para Deus. A gente tem que ter os olhos, como diz a palavra, fitos em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Como aprender a confiar no Senhor? Como a gente aprende a confiar no Senhor? Irmão, lendo a Bíblia. A Bíblia mostra coisas tremendas acerca do nosso Deus. Eu dei uma palhinha aqui semana passada. Hoje eu quero ler, quero citar aqui para ganharmos tempo, o livro de Isaías,
capítulo 40, acompanha aqui no telão, desculpe. Isaías 40, versículo 25. Deus, falando através do profeta, disse assim: quem se assemelha a mim? Com quem vocês vão me comparar? Pergunta o santo. Aí ele diz o seguinte, versículo 26. Ergam os olhos e olhem para... Olhem para onde? Para o alto. Meu irmão, a gente não tem que ficar olhando para baixo, para a crise, a gente tem que olhar para Jesus. Nós estamos na crise, nós estamos vivendo um tempo de crise, mas nós estamos olhando para Jesus. É dele que vem a solução, não é daqui. Se nós não fitarmos os nossos olhos em Deus, se nós não confiarmos nele, a gente vai mergulhar na crise. Ele diz o seguinte: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas, das estrelas, deixa de comparecer. Aí Isaías diz assim, 27, porque você reclama, ó Jacó? Porque se queixa, ó Israel? E qual era a queixa deles? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Versículo 28, ele diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, não fica exausto, sua sabedoria é insondável. Versículo 29, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Você está cansado, meu irmão, da vida? Põe a sua confiança no Senhor, Ele vai te dar vigor e força. Vou falar de novo. Você está cansado, você está desanimado, irmão, olha para o alto, põe a sua confiança no Senhor. Ele é que vai te sustentar, Ele é que vai te dar sabedoria, Ele que vai te dar forças. Não adianta baixar a cabeça não resolve nada. Não adianta chorar. Chorar você pode chorar um pouquinho, mas não adianta chorar a vida toda. Você tem que continuar a vida. Enquanto tiver vida, enquanto você estiver vivo, você tem que continuar. Por isso que no versículo 29 ele diz: ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Versículo 30, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas, 31, aqueles que esperam no Senhor, em algumas versões tem aqueles que confiam no Senhor, renovam as suas forças. O que acontece? Ele voa alto como águias. Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu já citei aqui, e eu quero citar hoje de novo, tem muita gente nova tal na igreja. Por que Isaías comparou aqueles que confiam no Senhor, que esperam no Senhor, como a águia? Interessante isso. Segundo estudiosos, a águia tem a maior longevidade de sua espécie. Ela chega a viver 70 anos. E para chegar a essa idade, ela tem que tomar uma decisão difícil. Aos 40 anos, as unhas compridas da águia, e compridas e flexíveis, elas não conseguem mais agarrar presas do qual ela se alimenta diariamente. O seu bico alongado e pontiagudo curva-se. Suas asas envelhecidas e pesadas em função da grossura das penas apontam contra o seu peito. E voar torna-se uma situação muito difícil para a águia, com 40 anos de idade. Então a águia, ela só tem duas alternativas: morrer ou enfrentar esse processo doloroso que ela precisa se renovar. E segundo especialistas, esse processo dura 150 dias. 150 dias. Esse processo dela consiste em voar para um alto de uma montanha e recolher-se no seu ninho. Lá, ela bate violentamente o bico contra a pedra para arrancá-lo. Após arrancá-lo, ela espera nascer um novo bico para então arrancar suas próprias unhas.
Quando nascem suas novas unhas, ela passa a arrancar as suas penas envelhecidas. E só após 5 meses, ela sai para o seu famoso voo de renovação. E então ela vai viver mais 30 anos. Muitas vezes, fazendo uma comparação, nós temos que nos resguardar por algum tempo. E a gente tem que começar esse processo de renovação. E essa pandemia aí veio para renovar a vida de muito cristão. E talvez para desanimar muita gente. Mas a maioria de nós que estamos aqui, nós estamos sendo renovados a cada dia pelo Senhor. Para continuar esse voo diante do Senhor, a caminho dos céus, é óbvio que a gente tem que deixar de lado medos, lembranças ruins, costumes, tradições do passado. Irmão, irmã, quando a gente fala de renovação de mente, que a Bíblia fala muito sobre isso, Paulo falou muito sobre isso. Quando a gente fala de renovar a mente, a gente precisa tomar cuidado com o que nós pensamos. A gente precisa tomar cuidado com os medos que nós temos dentro de nós. Não deixe se tornar fobia. Não deixe ele controlar você. Lembre-se todos os dias. E para te ajudar a pensar nisso, Lamentações de Jeremias fala sobre isso, capítulo 3. Falou assim: grandes são as misericórdias do Senhor. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Nessa manhã, quando eu e você despertamos, Deus estava com a mão estendida, disposto a me abençoar, a te fortalecer, a te capacitar, a trazer coisas novas para você. Resta saber se nós temos esse pensamento ou não. Por isso que na versão antiga, na João Ferreira de Almeida, tem um texto de Provérbios, de Salomão, Provérbios 10, 7 diz assim: porque assim como o homem se imaginou na sua alma, assim ele é. Se você se imagina um perdedor, se você tem uma doença, já tomou posse dela, no sentido de, eu tenho mesmo, eu tenho. Esses dias até com o irmão aqui, o irmão veio falar comigo, ele falou assim: pastor, eu tenho. Não, pera um pouquinho, eu tenho não, eu estou no momento com a situação aí e tal, mas eu não tenho não. Graças a Deus esse pelo menos entendeu, porque você não tem. A Bíblia diz que Cristo levou na cruz do Calvário, pela sua morte, nós fomos sarados. Então se você não foi sarado ainda, creia, mas não tome posse da doença. Não fica assim, tudo bem, fazer o quê? Né? Todo mundo sofre disso. Minha família sofreu disso, o outro sofreu, então tá bom, fazer o quê? Não, ore e creia. Se Deus te curar, glória a Deus. Se Ele não te curar, não deixa a doença, não deixa a crise trazer medo para você, trazer para você situações que você não vá para frente, que você fique parado. Não, pense em coisas boas. Deus está conosco todo dia, toda hora, cuidando das nossas vidas. Repito, tem muita gente que perdeu a confiança em Deus. E se nós tivermos como Eliseu teve confiança em Deus, como Davi teve confiança em Deus, como Elias, como José, como Daniel e tantos outros, a gente tem que entender, e a gente entende esse texto de Isaías. Só para vocês terem uma ideia, a águia, ela tem uma forma especial de enfrentar tempestades. Quando se aproxima a tempestade, eu já falei várias vezes também sobre isso aqui, as águias abrem as suas asas, e elas são, com as asas abertas, têm uma capacidade de voar até 90 km por hora. E elas enfrentam a tormenta. Elas sabem, elas têm esse entendimento dado por Deus, que acima da tempestade tem o sol brilhando. E quem já andou de avião sabe do que eu estou falando. Porque você sai de um lugar que está com o tempo fechado, o avião sobe, quando ele sobe lá na região onde ele geralmente voa, você vê que o sol está brilhando. É inacreditável isso, mas existe. A águia sabe disso. E a águia, ela tem uma força excomunal, que quando, por exemplo, todas as outras aves, quando chove, elas vão para debaixo de árvores, elas buscam abrigo. A águia não. A águia, ela olha para o alto e ela enfrenta a tempestade. E é interessante, porque as outras aves, quando elas começam a chover, elas buscam logo um local, porque as suas asas molhadas elas não conseguem bater. A águia é diferente.
A águia, ela, quando vê uma tempestade, ela voa e ela bate as asas fortes para atravessar. E quanto mais ela bate as asas, segundo os especialistas, brota no meio das penas, no meio das suas asas, um azeite que vai lubrificando e a água bate e escorre. E ela tem força para voar, para subir e chegar lá em cima. Quando ela chega lá em cima, aí aquela velocidade de cruzeiro, aquela paisagem maravilhosa, porque ela atingiu o seu objetivo. Por isso eu entendo que Isaías, quando disse que aqueles que confiam no Senhor são como as águias, ele sabe que por pior que seja a turbulência, ele sabe que lá em cima tem um Deus vivo, um Deus poderoso, que é capaz de fazer a gente atravessar. Como o povo, se Deus não abrir o mar, a gente vai por cima, mas Ele abre o mar. E se não abrir, a gente anda por cima, porque Deus está conosco todo o tempo. Interessante que, para encerrar aqui, como todos os seres vivos, a águia também morre. Contudo, segundo especialistas, vai ser muito difícil você encontrar o cadáver de uma águia por aí. Você pode encontrar até de galinha, de cachorro, de pombo, mas de águia não. Porque quando ela sente que chegou a hora de partir, ela não fica lamentando. Ela busca um lugar, segundo os especialistas, claro, né? Ela busca um lugar, e nesse lugar, ela localiza geralmente o pico de uma montanha, geralmente uma montanha mais alta, ela vai lá, usa as suas forças, e lá ela fica esperando o momento final. As águias são extraordinárias. Deus criou este ser extraordinário até para ser como modelo de vida para a gente. Por que a gente deve confiar no Senhor, irmãos? Fala para a pessoa que está do seu lado, porque Deus é o nosso Pai. Livro de Deuteronômio, capítulo 1, acompanha aqui no telão, versículo 26. Quando Deus estava tratando com o povo que saiu do Egito, Deus usou o seu servo Moisés, e Deus disse para eles: vocês, contudo, não quiseram ir. Vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Versículo 27, vocês queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia. Por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Versículo 28, eles disseram: para onde iremos? Os nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós, as cidades são grandes com muros que vão até o céu, vimos ali os Enaquins. Versículo 29, então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo. Versículo 30, o Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Versículo 31, também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Versículo 32, apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus. 33 e último, esse seu Deus que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite e numa nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. Sabe o que aconteceu com o povo? Eles desistiram de olhar para Deus. Eles estavam num momento de crise. Eles desistiram de confiar no Senhor. E Deus está falando através do seu servo. Viu o que Deus falou para eles? Não fique apavorados. Meu irmão, minha irmã, não fique apavorado. Não deixe o medo controlar a tua vida. Não fique apavorado. Vamos falar isso didaticamente? Fala para a pessoa que está do seu lado de novo: meu irmão, hoje eu estou usando bastante isso. Eu não gosto muito, mas é sempre bom, né? Diga para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, não fique apavorado. Diga para ele assim: não tenha medo.
Diga para ele assim: Deus está na frente de você e vai lutar por você. Diga para o seu irmão assim: se precisar, Deus vai te carregar que nem um pai carrega um filho, mas Ele está contigo. A gente precisa ir além da tempestade. E só tem um jeito: através da oração. Ore e confie no Senhor. Nosso Deus é vivo. O Salmo 115, 1, o salmista escreveu: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e tua fidelidade. Por quê? Versículo 2. Por que ele escreveu isso? Porque as nações perguntam: onde está o Deus deles? Onde está o seu Deus? Versículo 3, o nosso Deus está nos céus e pode fazer quase tudo o que lhe agrada. Pode fazer? Versículo 4, os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Versículo 6, tem ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Versículo 7, tem mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Versículo 8, tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Versículo 9, o salmista escreveu: confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Falou para os sacerdotes: confie no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e seu escudo. E fala para mim, para você, versículo 11 hoje: vocês que temem ao Senhor. Tem alguém que teme ao Senhor, que crê no Senhor? Vocês que temem o Senhor, confiem nele, Ele é o seu socorro e o seu escudo. A gente precisa aprender a confiar mais em Deus. E o bom disso tudo é que todos os cultos Ele está aí, inclusive hoje Ele está conosco aqui novamente. Quero convidar você a ficar em pé para a gente orar. Antes de encerrar até a oração, quero encerrar lendo um outro texto com você, o Salmo 25. Ou parte dele, né? Bom, talvez tudo. Se você pode, pega a sua Bíblia aí, Salmo 25. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom. Eu preciso parar para tomar água aqui. Deus não precisa, Ele continua firme, Ele não precisa beber água, Ele não precisa comer, Ele não precisa dormir, Ele não precisa descansar. Ele é Deus, Ele pode fazer tudo, a hora que Ele quiser, como Ele quiser, do jeito que Ele quiser. A única coisa que cabe para nós é a gente confiar. Salmista Davi, Salmo 25, versículo 1, ele disse: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Versículo 2, em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Versículo 3, Davi escreveu: nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Versículo 4, ele disse: mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. 5, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Versículo 6, lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Versículo 7, não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude. Conforme a tua misericórdia, lembra-te de mim, pois tu, Senhor, que és bom. Versículo 8, bom e justo é o Senhor, por isso Ele mostra o caminho aos pecadores. Versículo 9, conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho.
Versículo 10: todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Versículo 11: por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Versículo 12: quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. 13: viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Versículo 14: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. 15: ele disse: os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. 16: volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. 17: as angústias do meu coração se multiplicaram. Ele pede ao Senhor, ele diz assim: liberta-me da minha aflição, olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. 19: ele diz assim ao Senhor: vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeio. Versículo 20: guarda a minha vida e livra-me, não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Versículo 21: que a integridade e a retidão me protejam. Por quê? Porque a minha esperança, em algumas versões a minha confiança, está em ti. Versículo 22: ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. É esse Deus vivo e poderoso que está conosco aqui nesta manhã. E eu tenho certeza que o desejo de Deus é que eu e você saímos daqui hoje confiando nele. Talvez você diga assim: mas você não sabe a minha situação. Talvez eu não saiba. De alguns eu até sei. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus só, entenda essa expressão, precisa de uma coisa, minha e de você: que a gente confie nele, que a gente ponha esperança nele. Só isso. E de que forma que eu faço isso? Eu oro. Vem a dificuldade, eu oro. Vem a palavra de derrota, eu libero uma palavra de vitória. Você não vai conseguir, eu vou, porque Deus está comigo. Escuta, a sua empresa vai fechar. Não vai. Deus vai dar estratégia. Deus vai liberar do céu coisas tremendas. Vocês vão ver. Escuta, cadê o seu Deus? Meu Deus está comigo. Ele habita dentro de mim através do seu Espírito. Ele cuida da minha vida. E todo dia eu oro, eu clamo. E eu sei que Deus ouve a minha oração. A Bíblia fala que Deus ouve todas as orações que são feitas. Então, o que resta é a gente confiar no Senhor. Aprendendo a confiar no Senhor. A gente está em crise? Não. Lógico que não. Crise quem está em guerra em outros países. Quem está passando fome. Existe alguém aqui que está passando fome? Se tiver, levanta a mão que você vai sair daqui já, mandar fazer um prato de arroz e feijão para você comer. Não estamos passando fome. Nós não estamos passando necessidade. Nós podemos estar passando por dificuldade. Mas Deus com certeza vai nos tirar dessa dificuldade quando nós olharmos para Ele. Aqueles que confiam no Senhor são como águia. Olha para o alto. Já brinquei aqui outras vezes pregando, dizendo o seguinte: galinha olha para o chão para procurar minhoquinha. E ela fica ciscando, procurando minhoquinha. A águia não. A águia ele olha para o alto. E quando vem a tempestade, ela sabe que se ela fizer um esforço, ela vai passar no meio da tempestade. Porque lá tem o sol, lá em cima. O cristão é assim. Vem a dificuldade, ele continua firme na rocha eterna que é o nosso Deus, firme na presença do Senhor. Em tempos de crise, como aconteceu com Isaac, Deus vai fazer você colher 100 por 1 se for preciso. Deus é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Crê nesta palavra? Vamos orar, fecha os teus olhos.